Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Então, na última aula de história do Paraná, a prof deixou uma tarefa para vocês, né, da página 29, que dizia para vocês verem e responderem ali o que mudou no cotidiano dos indígenas após a chegada dos europeus. Então, nós vimos, né, que quando chegaram os europeus no Paraná, os indígenas, antes disso, eles viviam da caça, da pesca, da agricultura. E com essa chegada, então, muitos tiveram que aprender ofícios, né, a trabalhar como eles pediam, tinham que aprender a língua dos colonizadores, tiveram que deixar de viver nas aldeias, muitos foram para as reduções, né, com os padres jesuítas, muitos tinham que fazer trabalho forçado para os portugueses também. E aí na letra B, diz lá, por que o cotidiano dos grupos nativos sofreu alteração com a chegada dos europeus? Então, quando chegaram ao território paranaense, os europeus tentaram transmitir a sua cultura, a sua língua, né, aos indígenas, que tinham outro modo de viver, bem diferente do deles. Mas também eles aprenderam muitas coisas, né, com os indígenas. A gente sabe que muitos costumes que eram dos indígenas também foram passados aos povos europeus, como tomar o mate, né, como nós conhecemos hoje o chimarrão. Então já era feito pelos indígenas isso, eles já tomavam, né, o mate, né, a folha da erva sucada, torrada. Então eles já tomavam, comer o pinhão também. Então eles aprenderam muitas coisas com os indígenas. Até os hábitos do banho diário, né, no Brasil, os indígenas que repassaram para os europeus, que não eram tão chegados a isso, né? Os indígenas se banhavam todos os dias nos rios e os povos europeus não eram acostumados porque lá é bem mais frio. Mas o Brasil, como é um país tropical, as pessoas suam mais, né, no trabalho, então fazia necessário esses hábitos. Na página 30 ali tem uma atividade para vocês fazerem também, nessa apostila de História do Paraná. Então, vocês vão abrir a página 30 ali, primeiro corrijam ali o que a prof fez, a correção aqui da página 29, né, a prof já comentou com vocês, e na página 30 diz para vocês representarem por meio de desenho agora, como que viviam esses povos indígenas, antes da chegada dos portugueses, né, que vocês já leram ali atrás, durante o período das reduções jesuíticas lá e atualmente. Nós sabemos então que antes da chegada dos portugueses, eles viviam no seu meio natural, colhendo frutas, pintando-se, né, o rosto, tinham seus costumes, né, diferentes dos nossos. Então, caçavam, pescavam, né, colhiam frutos. Durante o período das reduções, como era a vida deles então? Eles tinham que ir à missa, né? Aprender diversos tipos de trabalho. Muitas vezes tinham que ir à escola, nas reduções, né? Para aprender a língua. E atualmente, então hoje, muitos indígenas nós sabemos que vivem nas cidades, os que não vivem na cidade vivem nas comunidades indígenas, né? Usando roupas, usando produtos que o homem branco é acostumado a usar, usam medicamentos, trabalham, recebem salários, muitos deles, né? E alguns buscam manter os seus hábitos, né? Vivendo nas comunidades, nas aldeias, mas utilizando objetos fabricados pela cultura do povo branco, né? Alguns até realizam ainda rituais e outras coisas que eram acostumados, né? Então, eu quero que vocês façam o desenho aqui na página 30, depois vocês vão postar para a prof ver como que vocês entenderam, como que vocês fizeram. Então, vocês vão postar a página 30 como tarefa. Aí, na página 31, fala um pouco da organização dos mineradores no litoral. Você já estudou que, além dos nativos, outros grupos viviam nessas terras no passado. A partir de 1640, por exemplo, chegaram ao litoral da nossa região os grupos de paulistas, que eram homens livres que tinham o objetivo de enriquecer. Tornaram-se mineradores. Eles acreditavam que poderiam enriquecer rapidamente se encontrassem ouro e pedras preciosas.
Naquela época já existia aqui trabalhadores livres e também escravizados. Os paulistas trouxeram consigo africanos escravizados para auxiliá-los nas atividades mais difíceis. Também utilizaram a mão de obra dos indígenas que já viviam nessas terras. Então, esses paulistas, a maioria era descendentes, né, já de portugueses. E eles chegaram aqui trazendo, né, esses povos escravizados para ajudá-los. Com o tempo, alguns paulistas e escravizados casaram-se com nativas da região, com indígenas, né, com moças índias, construindo moradias, se estabelecendo nesse espaço. Estas pessoas passaram por muitas dificuldades, pois não existiam estradas nem meios de transporte como existem hoje. Para transportar pessoas e alimentos e outros produtos, eram utilizadas as canoas, barcos, carroças e cavalos. Então, aqui na página 31 tem uma obra do Pallier, né, que retratou um dos meios de transportes mais utilizados pelas populações que chegaram ao litoral naquele tempo. Então, para transportar tudo, eles tinham que usar os barcos, né? Na 32, no início, como os mineradores não criavam animais, nem praticavam agricultura, era difícil conseguir alimentos e roupas, pois estes itens vinham de longe e eram muito caros. Assim, era comum os comerciantes de alimentos e tecidos serem mais ricos do que os garimpeiros. Então, eles achavam que iam encontrar grande riqueza e acabavam não encontrando muita coisa, né? Então, até os comerciantes que vendiam as coisas para eles tinham mais dinheiro. Não existiam estradas nem uma grande variedade de alimentos prontos. Os paulistas, africanos e indígenas derrubavam árvores, transportavam cargas, realizavam atividades domésticas, construíam as moradias, trabalhavam no garimpo do ouro e na abertura de estradas. Com o decorrer do tempo, os colonos de origem europeia passaram a adotar os hábitos indígenas, consumindo a mandioca, o pinhão, o milho. Por exemplo, quando influenciavam o modo indígena de pensar e organizar o trabalho. Então, eles ensinavam os indígenas a trabalhar, a se organizar e adquiriam hábitos deles também. Então, nós temos aqui na 31 as imagens, né? Eles plantando, aqui as mulheres lavando roupa, aqui eles trabalhando, os indígenas ajudando a cortar árvores, fazendo pontes, né? E na 33, nós falamos um pouco mais sobre os tropeiros aqui. Nós já falamos sobre os tropeiros, que inclusive a nossa região aqui, né, teve muita influência do tropeirismo, então, com o surgimento da nossa cidade. A partir do século XVII, que foi de 1601 a 1700, na tentativa de encontrar ouro, os paulistas subiram a serra em direção ao local onde hoje se encontra o Planalto Paranaense. Lá se estabeleceram e fundaram novos povoados, como Curitiba, São José dos Pinhais e Tibagi. Então, a gente já tinha visto, né, que eles vieram do litoral, se instalaram nessa região, né, fazendo a vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que hoje é Curitiba. Sempre levavam consigo trabalhadores escravizados. A maioria das pessoas que moravam nessa região naquela época vivia de forma simples. Suas casas podiam ser cobertas com palha ou telha de barro. A mobília era formada por mesas e bancos de pau, construídos por eles mesmos, né? As camas podiam ser cobertas com lençóis e travesseiros bordados. Então, as mulheres eram caprichosas e cobriam, né? Mesmo sendo simples, cobriam as camas com lençóis e travesseiros bordados, mas tudo muito simples. Como os paulistas não encontraram grande quantidade de ouro nestas terras, passaram a se dedicar à criação de gado, que era levado para outras regiões do Brasil, onde servia no transporte de cargas, alimentação, confecção de utensílios de couro. E os tropeiros ou peões geralmente eram homens livres. Os indígenas e os escravizados africanos eram responsáveis pelo trabalho na agricultura, que abastecia as fazendas de alimentos. O tropeiro também era um mensageiro. Quando percorria as vilas e povoados, trazia recados, bilhetes, avisos, mensagens, notícias dos últimos acontecimentos, sendo também uma fonte de informação. Então, a gente já havia falado, né, do trabalho dos tropeiros, que conduziam as tropas de gado, levavam mercadorias de uma região para outra, levavam também cartas, bilhetes, né? E nós temos aqui, na página 34, vocês vão olhar no final, lá da apostila de vocês, tem a imagem aqui dos tropeiros.
vocês vão montá-la em uma folha de papel sulfite, tá? Tem que montar porque é um quebra-cabeça, né? Que vai mostrar como viviam os tropeiros. E aí vocês vão observar essas imagens que retratam o dia a dia dos tropeiros, né? No nosso território. E vai escrever aqui nessas linhas da página 34, comentando sobre o trabalho realizado então por essas pessoas, de acordo com o que já estudamos e que acabamos de conversar de novo, né? E aqui temos um quadro da cidade de Curitiba em 1888, para vocês verem como que era mais ou menos a vila, né? Nessa época, então. Então, nessa época, Curitiba aqui ainda era uma vilazinha, né? Depois, mais tarde, a gente vai fazer o relato aqui sobre essa vila. Por enquanto, vocês vão fazer no caderno lá, no caderno não, na apostila, essa questão aqui dos tropeiros, e vão colar na folha de sulfite o quebra-cabeça dos tropeiros ali, tá? Se couber na folha do caderno, vocês quiserem colar no caderno, também não tem problema, tá? E postar para a prof, então, a página 30 lá como tarefa. Então, beijo e até a próxima aula.